Olá, a gente veio trazer uma nova proposta para você que está nos assistindo, para você que acompanha as redes sociais do Viva Campina, de trazer um pouquinho do que é a história da nossa cidade. Afinal, a gente está sempre trabalhando assuntos relativos a Campina Grande, aquilo que a cidade tem de bom para oferecer, não só para o turista, mas para quem vive por aqui também. E a ideia agora é bem diferente. A gente está vivenciando esse período de carnaval e não podia ser outro nosso assunto. Nós trouxemos para conversar com a gente hoje o contador, por profissão, por formação, e memorialista e um dos idealizadores do blog Retalhos Históricos de Campina Grande, Emanuel Souza. Emanuel, é um prazer recebê-lo. A gente sabe que Campina Grande tem um acervo muito grande em termos de história, de conteúdo, e há muita coisa a se falar da nossa cidade, né? Com certeza, Campina Grande é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que respira cultura. E a história de Campina Grande, se a gente for buscar todas as evidências que fazem com que a gente tenha a necessidade de estudar toda a sua história em referência a carnaval, a gente vai encontrar muita coisa boa, vai encontrar muitas pessoas que participaram da construção dessa história, e aí a gente vai remeter ao início do século XX e tudo começa na figura do Neco Belo. É verdade. Para os nascidos da década de 90 para cá, digamos que talvez não conheçam a força que Campina Grande tinha na vertente carnavalesca também, né? Nas velhas vivências, dos carnavais de bairro, das troças, que ainda se busca viver hoje, mas não com a força de antes, né? De algumas décadas atrás. Você pode se considerar alguém que vivenciou essa época, esses carnavais mais intensos de Campina Grande, posso dizer assim? Eu me considero um privilegiado por isso. Apesar de ter tido pouca idade, ao final da década de 70, início dos anos 80, eu vivenciei sim, eu participei sim desse carnaval que hoje é contado com tanta saudade por quem viveu, por quem realmente foi folião naquela época. E eu vi, eu presenciei e eu participei daquelas manifestações que faziam com que o povo de Campina Grande espontaneamente vivesse o carnaval. Do mesmo jeito que até hoje a gente ainda espontaneamente vive o nosso São João, tão tradicional, houve muito tempo em Campina Grande que o carnaval também foi uma manifestação popular e que era uma manifestação espontânea das ruas. Não era simplesmente um evento promovido por alguma instituição ou um evento promovido por alguma entidade. Era algo realmente que partia do próprio folião, do próprio cidadão, do próprio campinense. E aquilo realmente é algo que é contado com muita saudade por quem viveu aquela época, e pelo pouco que eu vivi e pelo pouco que eu vivenciei, eu posso entender exatamente o que essas pessoas querem dizer quando falam com tanta vontade de viver aquilo novamente. Verdade. Que tipo de memórias você poderia trazer à tona agora, assim? O que é que você lembra, uma vivência gostosa que você viveu naquela época nos carnavais de Campina? Eu, ainda muito novo, por influência familiar, eu tinha duas tias que me proporcionaram essa vivência. Elas me levaram a alguns bailes de carnaval. Então eu, muito criança, ainda na companhia de minha prima, que era mais velha, a gente foi levado a bailes de carnaval, os famosos bailes de carnaval do Clube dos Caçadores. As décadas de 60, 70 e 80 em Campina Grande foi muito forte essa coisa do carnaval de clube. Aqui tinha o carnaval do Campinense Clube, tinha o carnaval do Clube dos Caçadores, tinha o carnaval do Grécia, tinha o carnaval do César Ribeiro, que se confunde com o do Campinense Clube. Tudo isso começado lá atrás com o Grêmio Renascença 31. E aí a gente sempre vai buscar as referências históricas para contar como a coisa começou, como evoluiu e a que ponto chegou. E aquele início de década de 80 para mim, ele teve essa representatividade que até hoje eu guardo da minha memória, de ter visitado um baile de carnaval, de lembrar das marchinhas que eram cantadas, de que forma as pessoas brincavam aquele carnaval naquele tempo, sem falar nas ruas. E eu acho que o carnaval de rua era muito legal, muito espontâneo, e todo mundo participava, adultos, jovens, crianças. Então, ao longo dos anos, à medida em que o carnaval de clube ia perdendo força, o carnaval de rua ainda mostrava alguma vontade de permanecer na cultura, na nossa cultura e na nossa prática. E eu vivenciei mais fortemente ainda esse carnaval de rua, o carnaval do Mela-Mela, o carnaval da Maisena, o carnaval do pó, do coloral, da graxa, da bomba d'água, aquela coisa muito
muito legal para a criança daquela época, né? Então isso aí guardo sim, com muito carinho, com muita saudade da minha memória. Verdade. 2019 pode-se dizer que tem acontecido um advento desses novos blocos de rua, né, que estão surgindo agora, enfim. Posso dizer, na tua opinião, que isso é uma tentativa de resgatar essas velhas épocas, essa era carnavalesca de Campinas? Eu diria que é um chamamento. Essa coisa promovida está buscando o cidadão a pensar que a festa não morreu. O Carnaval de Campina Grande passou muitos anos com aquela fagulhinha acesa, né, mantida por alguns entusiastas, por alguns ativistas culturais, mas é uma festa que não morreu. E esses blocos pré-carnavalescos, eles chamam a população exatamente para isso. Diz, olha, a coisa não morreu, a coisa não acabou, vamos trazer de volta. E a importância desses blocos está justamente nisso, em fazer com que o espírito fulião do cidadão campinense ele volte, né, e seja realmente aquela coisa espontânea que já foi um dia. E a gente está vendo isso acontecer ao longo dos anos, porque parece que 2019 está sendo o ápice, né? Nos últimos anos a coisa veio surgindo bem tímida, né, mas agora já se mostra de uma forma encorpada. Verdade. Você, enquanto memorialista, que mensagem você talvez poderia trazer para os novos foliões, para as pessoas que talvez queiram conhecer de fato essa história do carnaval, enfim, e que queiram vivenciar essas lembranças que talvez Campina Grande possa proporcionar ainda? Você acha que existe essa perspectiva agora nesses próximos anos? Existe essa possibilidade? Nós precisamos, para isso, desconstruir uma cultura que foi formada no princípio da década de 90, de que a grande maioria dos habitantes de Campina Grande se dirigem ao litoral no período de carnaval. E por conta disso, criou-se a mítica de que o Carnaval de Campina não existia, que o Carnaval de Campina havia acabado. E aí eu vou repetir, o Carnaval não acabou. Nós tivemos em algumas instituições, em algumas pessoas aqui, a manutenção, pelo menos do espírito carnavalesco, para não deixar a coisa realmente acabar. E, mais uma vez eu digo, isso é fazer com que a médio prazo e a longo prazo nós tenhamos realmente uma manifestação popular, uma coisa partindo da espontaneidade, de que realmente o carnaval volte a ser uma comemoração da família, que volte a ser uma comemoração entre moradores de um mesmo bairro, um carnaval de clubes, um carnaval de blocos, como a gente tinha na década de 80, os blocos independentes, várias famílias e vários amigos se juntavam, né, destroçavam um veículo e faziam passeios pela cidade de Campina Grande. Isso foi muito bom, isso era muito salutar, e quem sabe, através dessas memórias, a gente não consiga fazer com que esse carnaval que hoje vem sendo resgatado através dessas festas do pré-carnaval, né, a médio prazo ou a longo prazo não seja realmente um resgate daqueles carnavais, não da mesma forma que isso é impossível, mas adaptado a esses novos dias, mas um carnaval realmente espontâneo, popular, e um carnaval voltado para a família e para o povo de Campina Grande. Carnaval de essência, de fato. Carnaval de essência. O blog Retalhos Históricos, ele tem um certo acervo histórico nesse sentido, né? Conta um pouco dos carnavais antigos da cidade, traz inclusive um acervo fotográfico bacana demais. As pessoas o que é que elas podem encontrar no blog? Talvez quem se interesse em acessar esse conteúdo, o que é que elas podem encontrar no Retalhos Históricos? É comum todo e qualquer entrevistado sobre a história do carnaval fechar os olhos, relembrar a vivência que teve e contar para as câmeras, né, a experiência que houve um dia de carnaval vivenciado ou de como eram os carnavais, né, do princípio do século XX, como começou aqui em Campina Grande as primeiras manifestações. Lá no blog Retalhos Históricos de Campina Grande nós temos várias fotos de carnaval de família, nós temos várias fotos de carnavais de clubes, nós temos manifestações populares em várias ruas da cidade, como por exemplo a Marcial Pinheiro, que era o ponto ápice do carnaval de rua daquela época. E temos raridades, verdadeiras raridades, gravadas por videodocumentaristas de Campina Grande, a exemplo de Seu Zé Cacho. Nós temos carnavais da década de 60, gravado no interior do antigo Campinense Clube. Raridade, de fato. É uma raridade, né? É uma raridade. Isso é coisa que a gente precisa utilizar para fins educativos e manutenção da nossa cultura, né? Na verdade, o memorialista ele vai dizer como foi pela sua memória, mas aí as novas gerações vão apenas imaginar.
Mas diante dessas imagens raras que nós temos, né, compartilhado com o blog Retalhos Históricos de Campina Grande, é possível que o visitante, que o leitor, né, que ele tenha a possibilidade realmente de ver como eram os carnavais naquela época. E para isso a gente contou com a colaboração do próprio povo de Campina Grande para construir esse acervo. Então, esse imenso retalho que foi costurado, né, através do blog, ele nos serviu para isso. O próprio campinense conta a sua história, traz as suas memórias e assim a gente apresenta para gerações futuras aquilo que é apenas contado como saudade, mas através de imagens, de áudio e de vídeo, isso pode ser vivenciado, pode ser conferido por quem visita aquele espaço. Com certeza. Então fica o convite para você visitar o blog Retalhos Históricos de Campina Grande. E, Emanuel, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Um prazer inaugurar, né, darmos esse pontapé inicial nesse projeto junto com você. A gente conta com sua presença outras vezes também, não só para falar sobre a história do Carnaval de Campina Grande, mas para a gente retratar aquilo que a nossa cidade tem de bom e em termos históricos também. É sempre importante lembrar a Campina Grande antes e fazer esse paralelo com a Campina que a gente tem hoje, né? Mais uma vez agradecendo, fica a mensagem de que nós estamos no caminho certo. A Prefeitura Municipal tem dado um apoio muito interessante para que essa cultura realmente ela prevaleça, né, de forma a se resgatar essas nossas comemorações e no que for preciso se buscar um embasamento histórico sobre essas festas, sobre essas manifestações que Campina Grande tem e que volta a ter através de iniciativas institucionais, pode contar conosco. Muito obrigada. É isso, você ficou com Viva Campina, né? E vamos trazer outros vídeos também como esse, para você conhecer muito mais da nossa história, das nossas raízes e entender um pouquinho da Campina que se conformou hoje, né? A Campina que se formou na atualidade. Essa é a nossa proposta de trazer sempre o que a nossa cidade tem de melhor em termos de cultura, turismo, desenvolvimento econômico, enfim, a nossa história significa muito para nós. A gente vai estar trazendo para você aqui sempre. Então acompanhe sempre as nossas redes sociais, @viva.campina é o nosso Instagram. Lembrando também que temos aí o apoio incondicional da produtora Mais Vídeo, no nome do veneziano, né? Enfim, está sempre nos apoiando bastante. E é isso. Até mais, até a próxima, se Deus quiser.